Em 1976, o Brasil inaugurou uma estrada, a BR-319, ligando Manaus a Porto Velho. O percurso todo tem 885 quilômetros, ele foi pavimentado e, com isso, o estado do Amazonas ganhou a sua primeira e única ligação rodoviária com o resto do Brasil. Só que em 1988, por falta de manutenção, essa estrada acabou fechada pela primeira vez e de lá para cá a coisa só desandou. Hoje, na maior parte do trajeto, já não tem o menor vestígio de asfalto. É uma situação crítica que pode ser melhor compreendida com um mapa. Nas proximidades das capitais, Manaus e Porto Velho, a estrada até é trafegável, só que no chamado trecho do meio, a situação é precária e perigosa. São 405 quilômetros de atoleiros. E ao longo das décadas, houve muita discussão sobre essa estrada. Na política brasileira, tem quem se posicione contra a recuperação dessa rodovia e tem também quem se posicione a favor. Lula diz que é a favor, e se a obra não saiu em algum dos mandatos anteriores dele, não é porque ele não quis, é porque ele não conseguiu. A nossa querida BR-319. Eu já fui presidente 2 vezes. Eu já briguei, já discuti, já é muita coisa para construir essa ferrovia. Ela foi feita nos anos 70. Rodovia. Depois ela teve uma paralisação, tem 400 quilômetros perdidos, tem 200 do lado, 200 do outro, e no meio tem 400 que foi bichado. Ninguém nunca conseguiu, refazer aquilo. E por que é que ninguém conseguiu? O Lula resume usando a expressão questão ambiental. E a questão ambiental tem um peso extraordinário nisso. Por isso, governador, eu quero na frente dos seus prefeitos, quero na frente do povo do Estado e na frente de todos vocês dizer o seguinte: nós vamos nos reunir. Quantas reuniões for necessário. E antes de terminar o meu mandato, a gente vai começar a fazer definitivamente essa rodovia para que a gente estabeleça o pleno direito de cidadania do Estado do Amazonas, de Manaus. Durante a pandemia, o governo federal tentou usar essa estrada desse jeito que está aí para levar oxigênio para Manaus. O oxigênio não chegou a tempo e Manaus sofreu mais do que qualquer outra capital brasileira. Os cemitérios precisaram enterrar as pessoas em valas comuns. O oxigênio teria chegado muito mais rápido pela via fluvial. Pessoal, eu peço misericórdia de vocês. Nós estamos numa situação deplorável. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde. Não tem oxigênio, é muita gente morrendo. E o governo foi acusado de fazer o transporte pela estrada só para gerar mais um argumento a favor da recuperação da rodovia. Esse foi um dos assuntos investigados pela CPI da Covid, presidida por Omar Aziz, um dos críticos mais ferrenhos que o governo federal teve naquele período. Só que hoje, mesmo o Omar encontra na pandemia uma razão para se dizer a favor da recuperação da BR-319. Eu vi 15 mil pessoas morrer na cidade de Manaus por falta de oxigênio, porque a BR-319 não estava asfaltada e era época de inverno, ministra. E a BR-319 também acabou se tornando um dos principais argumentos usados por quem defende a nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Essa é uma lei que facilitaria obras públicas, como a BR-319, mas também facilitaria a extração de madeira, a mineração e até o garimpo. E não adianta mandar a Polícia Federal e o IBAMA explodir uma balsa que custa 400, 500 mil reais, porque uma balsa daquela tira 30 quilos de ouro por mês. Dá para comprar 100 balsas dessa com 30 quilos de ouro, o ouro a 600 reais a grama. Eu estou lhe falando de coisas práticas, não é de teóricas, é do dia a dia, é de quem vive isso, de quem presencia isso. É preciso separar a BR-319 da discussão da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, porque uma coisa é abrir uma estrada, outra é liberar de licenciamento as mineradoras, e isso num país que produziu Brumadinho e Mariana. Num vídeo anterior, a gente falou sobre a nova lei e focou numa das questões mais críticas, o garimpo.
Dessa vez, a gente pega a BR-319. Então vem comigo e se prepara, porque vai chacoalhar bastante. Beleza. Para compreender a discussão sobre a BR-319, tem um conceito que é fundamental: o padrão espinha de peixe. Esse padrão, observado várias vezes, mostra como o desmatamento avança na Amazônia ao longo das estradas. Tudo começa com uma linha cortando a floresta, é o eixo da estrada. E aí, a partir desse eixo, surgem ramificações laterais menores. Esse padrão lembra uma espinha de peixe quando é visto de cima, e ele facilita o acesso à mata, multiplica as frentes de desmatamento. Os ambientalistas argumentam que se a BR-319 for recuperada, é isso que vai acontecer, porque é isso que sempre acontece. Mas os defensores da estrada dizem que não precisa ser assim, basta fiscalizar. Agora, o que mais me assusta é mostrar para o mundo que nós somos incompetentes em fiscalização. Porque se a gente não tem competência de fiscalizar 400 quilômetros, nós não temos competência para absolutamente nada num país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, em que só o Amazonas é maior do que o Nordeste todinho. Acontece que essa fiscalização depende do IBAMA, um órgão que nem sempre é elogiado nos discursos dos defensores da estrada. Porque se Brasília tivesse hoje ser construída, o Juscelino levaria 100 anos para construir Brasília, e coisa que ele fez em 5 anos. Porque se um calango tivesse aí, o IBAMA não ia permitir. A conclusão mais racional aqui é a de que não é prudente construir uma estrada que facilita a derrubada da floresta e, ao mesmo tempo, enfraquecer o IBAMA. Pelo contrário, se a estrada vai dar trabalho para fiscalizar, então seria muito mais inteligente investir em estrutura para manter a ordem nesse asfalto. Essa estrutura é o IBAMA. Aliás, aguardem o meu manifesto, Metralhadoras Giratórias para o IBAMA. A fiscalização é necessária porque existem, sim, muitos interesses mesquinhos e criminosos a favor dessa estrada. E nós temos que ter noção que a gente tem que fazer aquela estrada e a gente precisa garantir que a parte mais nobre da floresta amazônica não seja destruída por grileiro, que quando a gente pensa em fazer uma estrada, já compra milhares de hectares de um lado, milhares de hectares do outro, já toca fogo no outro. Nós precisamos proibir. Se tiver terra do Estado, governador, nós vamos ter que fazer parceria, o governo do Estado e o governo federal, e demarcar essa terra, que nela não pode acontecer nada até a gente provar que a estrada será feita com seriedade, com responsabilidade, porque eu concordo que não é possível deixar Rondônia e Manaus viver uma de costa para o outro, quando Roraima viver de costa para o outro. É preciso que a gente faça definitivamente. E do outro lado, existem muitos interesses legítimos na recuperação da BR-319. A única coisa que pode fazer com que só os interesses legítimos tenham vez é a fiscalização. Manaus é uma capital com 2 milhões de habitantes e sem a BR-319 ela está desconectada do resto do Brasil. Essa é uma situação potencialmente perigosa e, para demonstrar esse perigo, os defensores da estrada recorrem ao argumento da pandemia. Como eu mostrei antes, esse argumento é contestado, até mesmo por alguns estudos. Mas isso não muda o fato de que sim, uma boa estrada faz falta e o resultado gera um sofrimento que o resto do Brasil não pode ignorar ou fingir que não existe. Um acidente na BR-319. Uma ponte caiu, gente, quando vários carros tentavam atravessar. Isso foi a cerca de 86 quilômetros da capital, Manaus. 3 pessoas morreram. Lágrimas de alívio de quem sobreviveu ao acidente. Elionei Lira Brilhante chegou ao hospital com o braço fraturado. Ele foi liberado após receber atendimentos médicos. Tem ponte desabando. E quando a ponte desaba, o que resta é fazer a travessia por balsa. Acontece que, se o rio seca, e isso acontece de quando em quando na Amazônia, a balsa não atravessa. Mais sofrimento. Ao longo da BR-319, uma fila de carretas e caminhões parados, sem previsão para chegar na capital do Amazonas. Se não chegar no mercado hoje, não tem como consumir.
Ele não pode passar maxixe, couve e mamão, entendeu? Tudo mercadoria perecível. A gente vai tentar jogar na rua, jogar e voltar, que se não chegar na Manaus hoje, não tem como. A viagem que Lierte normalmente faz em 2 dias completou nesta terça-feira 1 semana. Infelizmente, os rios estão secos, né? A gente também tem de entender, mas deixa a desejar. Era para estar num patamar melhor. A rodovia, que já era estreita, ficou pior com um congestionamento. Até a ambulância tem dificuldade em trafegar na via. E aí o resto do Brasil fica olhando de longe e tentando analisar a situação. Será que a BR-319 deve ou não deve ser uma prioridade para Manaus? E a gente contratou, sim, um repórter de Manaus para fazer uma pesquisa lá e descobrir o que a população de lá quer. O que a gente fez? A gente perguntou para 42 pessoas se elas queriam a pavimentação do BR, e a gente descobriu que 41 das 42 responderam que sim, queriam. Eu acho que a outra estava distraída, não ouviu? Aí a gente perguntou pro repórter, e você? Ele falou, eu também, curioso. Nas ruas de Manaus, a BR-319 parece que é um consenso, quase todo mundo quer. Só que nos palácios de Brasília, ela é polêmica, é divisiva, é polarizadora. É um assunto que gera um certo custo político para os envolvidos. E o alvo preferencial é Marina Silva. Eu me lembro que quando eu chegava no estado do Amazonas, a primeira pergunta que me faziam era sobre a BR-319. E eu sempre dava a mesma resposta. Se comprovada viabilidade econômica, ambiental, social e cultural, é assim que se faz o processo de licenciamento de um empreendimento. Como um assunto tão consensual em Manaus pode gerar tanta polêmica em Brasília? É o que a gente vai discutir em instantes. Antes eu faço um parênteses nesse textão para tratar de uma outra polêmica igualmente delicada. Qual é a peça mais polêmica do vestuário masculino? Se dependesse do nosso jovem Sylvester Stallone, seria o cropped, que no passado era chamado de mini blusa. Se dependesse do Harry Styles, seria o kilt escocês. Só que a verdade é que nem o cropped e nem a saia, em toda a sua ousadia, superam as polêmicas geradas por uma peça muito mais básica, a bermuda. Tô falando muito sério, é só olhar para o noticiário. Toda eleição tem várias manchetes respondendo a mesma pergunta. Posso usar bermuda na hora de votar? A resposta, aliás, é sim. E de quando em quando o noticiário também mostra alguma confusão enfrentada por quem estava tentando entrar de bermuda num restaurante ou numa repartição pública. Acontece que existem bermudas e bermudas, né? Tipo a bermuda com estampa de patinhos e gestos obscenos, ela é recebida de um jeito. Já o Future Shorts, da Insider, é recebido de outro. Essa é uma bermuda de respeito, tem um caimento firme, um corte assim de alfaiataria, passa muito respeito e sem sacrificar a razão de ser da bermuda, que é o conforto. Esse é um mérito do tecido, o Future Form. Tem esse caimento firme, pode parecer até formal, só que ao mesmo tempo é muito macio, é muito elástico. Tem outras vantagens, né? É hidrorrepelente, quer dizer, resiste bem à água, desamassa no corpo e não desbota, é bem resistente. O Future Shorts está com desconto lá no site da Insider. E aí, usando o meu cupom, você economiza mais 15% em todos os produtos do site. Álvaro Borba é o cupom, meu nome. O link está na descrição do vídeo e fecha o parênteses. Quem mais defende a BR-319 enxerga na Marina Silva o maior entrave. Tanto que nos noticiários de Manaus, ela raramente aparece sob um olhar positivo. É paulada atrás de paulada. Você acredita que a ministra teve coragem? Presta atenção se essa ministra conhece a Amazônia, se ela conhece a região norte. Ela disse que não se pode abrir uma estrada com 400 quilômetros dentro de uma mata virgem apenas para passear. Ela estava falando da 319, a estrada que liga aqui Rondônia a Manaus. Será que a ministra conhece? Ministra Marina, ministra,
A senhora conhece a região norte? Se o problema fosse a Marina Silva ou apenas a Marina Silva, seria tudo bem mais fácil para os defensores da estrada, porque é muito mais simples trocar uma ministra que recuperar mais de 800 quilômetros de estrada no coração da floresta. Muito menos burocracia. Eu saí do governo em junho de 2008. Todo mundo falava e decantava a estrada e virou uma lenda de que era a ministra Marina Silva que não deixava fazer a estrada. O problema era a ministra Marina Silva que não deixava fazer a estrada. Eu saí em 2008. Se esse empreendimento fosse um empreendimento fácil, se esse empreendimento não tivesse altíssimo impacto ambiental, se esse empreendimento tivesse comprovado viabilidade econômica, social, ambiental, quando eu digo passando pela avaliação dos técnicos do IBAMA, sem que eles tenham que ser pressionados para A ou para B, e respeitada a sua posição técnica pelo presidente do IBAMA e pela ministra. Se fosse um processo fácil, é possível que já tivesse sido feito. Se derrubar a ministra fosse o suficiente para garantir a estrada, ela já teria caído faz um tempão. Uma evidência disso está no que a imprensa chamou de uma emboscada, que foi armada contra Marina Silva no Senado. Agora, meu amigo, a gente vai mostrar cenas explícitas de desrespeito. E ao olhar para a senhora, eu estou vendo uma ministra, eu não estou falando com a mulher. Eu estou falando com a ministra. Não, eu estou falando com a ministra. O senhor está falando com as duas coisas. Porque a mulher merece respeito, a ministra não. Por isso que eu quero separar. Por que o senhor não me respeita como ministro? Por favor, não provém. O senhor que disse que aí eu vou fazer uma questão de ordem. Vamos, presidente, eu vou pedir ao plenário. Os senadores da oposição e do governo atuaram em conjunto para responsabilizar a ministra. E a BR-319, mais uma vez, foi protagonista. Queremos sim, nós temos o direito de passear na 319. E não é a senhora que não vai permitir que a gente passeie na 319. Nós, amazonenses, queremos ter o direito de passear na 319. A senhora passeia na Avenida Paulista hoje. Nós queremos passear na 319. Desde o processo em que vem se discutindo anunciar fazer a estrada, quando se fala da estrada, a primeira coisa que tem é uma corrida de grilagem. Por isso que o que se propõe desde lá é a avaliação ambiental estratégica. Qual é o problema de fazer? Qual é o problema de ter governança? Se é para passar apenas os carros, não vai impactar nenhuma margem e outra. Qual é o problema de fazer? Nós estamos propondo desde sempre. Por que não faz? Foi assim que começou uma discussão que envolveu falas indecorosas de outros senadores e resultou no encerramento prematuro da sessão, com a Marina saindo da sala. A ministra Marina Silva abandonou a comissão de infraestrutura que acontecia no Senado depois de uma discussão com parlamentares. Se Vossa Excelência, não pede desculpa, se Vossa Senhoria, eu vou me retirar. Se Vossa Excelência quiser se retirar, Vossa Excelência pode se retirar. Era tanta discordância, mas tanta discordância, que o Senado nem conseguiu debater. E esse tipo de coisa não é de hoje. BR-319, rodovia que motivou o embate de Marina com senadores, já gerou atritos nos governos de Dilma, Lula e até Bolsonaro. No O Globo, em 2010, o tema opôs os então ministros Carlos Mink, do Meio Ambiente, e Alfredo Nascimento, dos Transportes. Mink, do Meio Ambiente, era contrário ao projeto por entender que haveria danos ambientais e defendia que fosse feita uma ferrovia no local, ao invés de uma estrada. De quando em quando surge alguém para tentar superar esse impasse, sugerindo uma linha de trem no lugar da estrada, o que faria sentido. Primeiro, que seria muito mais difícil para o crime fretar um trem cheio de madeira roubada que fretar um caminhão. E segundo, que essa ferrovia poderia romper com um passado em que o Brasil esqueceu as suas ferrovias. E esse modal é muito mais adequado para as necessidades e para as distâncias da Amazônia. Acontece que, tirando um estudo preliminar que foi feito em 2007, o Estado brasileiro nunca mexeu um dedo para mostrar um projeto para essa ferrovia aí.
Essa é uma conversa que eu já vi. Não, vamos fazer lá ferrovia. Não, agora vamos fazer não sei o quê. Agora vamos fazer um parque. Sempre é uma coisa para não fazer obra. A BR-319 é um assunto complicado. É o caso raro em que gente bem intencionada e gente mal intencionada quer a mesma coisa. De um lado, tem os anseios legítimos dos moradores. Do outro, tem os interesses escusos dos criminosos. E aí você se pergunta, se uma obra pública gigantesca como essas vai beneficiar interesses legítimos e ilegítimos, será que ela pode ser feita? É um dilema, mas tem pelo menos 2 jeitos de amenizar isso. Um deles é a fiscalização, para evitar que os criminosos usem a estrada. O outro seria a ferrovia. Só que aí vem as desconfianças. Quem é a favor da estrada não acredita que o Brasil seja capaz de fazer uma ferrovia no lugar. Quem é contra a estrada não acredita que o Brasil seja capaz de fiscalizar o desmatamento. No fim, estão todos unidos pela sua falta de fé no Brasil. Tá aí, achei um consenso. Sou eu o homem que vai unir o país. Ai, gente, vocês não sabem que tensão que é. Só quem tá aqui vivendo isso sabe. Ó, ó, ó. Ai, vai, 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 vai! Não vai. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Esse é o momento em que eu, o seu Uber do conteúdo, aviso que nós chegamos ao nosso destino final. Já pode desembarcar. Muito obrigado pela sua companhia. Se quiser deixar um comentário, eu vou agradecer muito, principalmente os comentários vindos do pessoal em qualquer lugar lá entre Manaus e Porto Velho. Vou agradecer muito a inclusão dessas opiniões, tenho certeza que vai nos enriquecer bastante. Valeu!